Em algum lugar nas profundezas da alma humana, existe um vazio que sussurra segredos proibidos, uma ferida invisível que só se cura quando um adversário à altura para dilacerá-la novamente. Será que a serenidade é apenas um silêncio mortal, aplacado pela ausência do conflito? Imagine um mundo onde não há inimigos, nenhuma sombra contra a qual projetar nossas próprias luzes ocultas. O que restaria de nós, se não uma existência suspensa, um espelho sem reflexo, uma máscara sem rosto? Pergunto, não somos escravos do embate, prisioneiros de uma dança ancestral onde a vitória e a derrota são apenas desculpas para sentir que estamos vivos? É inquietante pensar que o inimigo que tanto tememos pode ser, na verdade, a ponte para nossa própria autenticidade, um espelho trêmulo que reflete nossas dúvidas mais íntimas e nossas verdades mais ocultas. A dependência do conflito talvez seja o motor invisível que alimenta a engrenagem do sentido, o veneno que se torna remédio no instante exato em que nos dilaceramos para encontrar um propósito. Que ironia cruel! A paz só existe porque o tumulto é constante. A harmonia é uma pausa entre tempestades que jamais deixamos de buscar. E se tudo aquilo que nos mantém firmes, nossos valores, nossas crenças, até mesmo nosso amor próprio, precisasse de um outro para existir, um outro contra o qual medir sua própria grandeza? Perguntas sem resposta nascem aqui, rastejando pelas frestas da consciência. Quem realmente somos quando não há confronto? O que acontece com a identidade que fabricamos na chama do embate? Se as chamas se apagam, talvez estejamos destinados a nos perder em um labirinto onde o inimigo é, ao mesmo tempo, o criador e o carrasco da nossa liberdade. A ausência do conflito não seria um deserto, um nada que ameaça engolir toda a construção de sentidos que nos define? Eis a vertigem. No silêncio da guerra, nossa essência pode se dissolver, deixando apenas o eco distante de um grito jamais dado. Sinta, então, essa inquietação se enredar na sua mente como serpente antiga, sussurrando verdades que ninguém ousou nomear. O inimigo, esse arquétipo atemporal, é o único que verdadeiramente conhece o mapa do nosso labirinto interior, o único capaz de nos obrigar a encarar o abismo que escondemos sob o véu da normalidade. E assim, entre sombras e luz, entre dor e prazer, o conflito se revela não como uma anomalia, mas como uma estrutura fundamental da existência, a pedra angular daquilo que chamamos de ser. Aceitar isso é descer pela toca do coelho, para encontrar não uma resposta, mas a promessa perturbadora de que a luta é, em essência, a única vida que temos. Então, antes que prossiga, pergunte-se, de que lado você está nesta guerra silenciosa que permeia seu ser? Quem é seu verdadeiro inimigo? Aquele que desafia seus passos ou aquele que habita em seu próprio espelho? O que estaria disposto a sacrificar para que o conflito jamais desapareça, mesmo que isso signifique permanecer para sempre cativo de uma necessidade obscura e insaciável? A resposta, se vier, não será entregue, mas sim conquistada. E a jornada para essa conquista começa exatamente agora, no instante em que você ousa duvidar do que julgava certo, para abrir a porta a um abismo onde tudo pode ser reescrito. A sombra do conflito é mais antiga que o tempo, e dentro de cada um de nós habita um vazio faminto por essa chama que queima em sua própria essência. Não é apenas a presença do inimigo que nos define, mas a necessidade visceral de sermos arrancados da estagnação da própria paz. É no fogo da luta, nesse turbilhão de forças opostas, que descobrimos o sabor amargo e doce da existência. E se a ausência do confronto fosse o silêncio absoluto, não o repouso, um silêncio que não acalma, mas aniquila, deixando o espírito entregue à sua própria dissolução, ao desaparecimento gradual daquilo que ousou chamar de eu. Será que a luta não é, afinal, o grito desesperado de uma alma que se recusa a morrer em vida? Cada inimigo, real ou imaginário, se torna espelho de nossas sombras ocultas,
Um provocador que insiste em puxar o véu sobre nossas fraquezas mais escondidas, revelando verdades que preferiríamos ignorar. O conflito é, então, o altar onde sacrificamos nossas ilusões e construímos nossas defesas. Ele nos impele a encarar o abismo que nos espreita no silêncio da mente, e é essa tensão, o confronto entre o medo e o desejo, a necessidade de controle e o caos interno, que desenha os contornos do que somos. A fragilidade que carregamos é a mesma que nos torna humanos, a força que acreditamos possuir é, na verdade, a dança constante com nossas próprias fraquezas. E assim, na dualidade indissolúvel, o inimigo se confunde com a necessidade do conflito, porque sem ele, não há espelho onde refletir nossa própria existência. O que nos mantém cativos nessa espiral de confrontos não é a mera busca por vitória, mas a urgência de sentir que somos vistos, que nossas dores e desejos reverberam em algo que vai além de nós mesmos. O conflito externo é a prolongação de um drama interno não resolvido, uma ferida que não cicatriza porque sua dor é necessária para validar nossa presença no mundo. Quantas vezes nos afogamos no turbilhão das disputas para não enfrentar o abismo do nosso próprio silêncio? É um ciclo vicioso onde a batalha externa máscara a guerra interna, e essa luta contínua alimenta o fogo que nos mantém vivos. A pergunta que insiste em ecoar é: podemos sobreviver ao espelho quebrado, à ausência do reflexo do outro que tanto nos desafia? Essa dependência é, paradoxalmente, a prisão é a chave da liberdade. Somos feitos para o embate porque é nele que descobrimos quem somos, mesmo que essa descoberta venha através da dor e do desconforto. O conflito é o solo árido onde germina a semente da transformação, o aço frio que forja a coragem e a autenticidade. Mas quão dolorosa é essa alquimia! Quanta resistência oferecemos ao inevitável processo de dilaceração interior que precede toda verdadeira mudança. E se o inimigo que enfrentamos for, na essência, uma parte de nós que tememos admitir, a grande revelação não está na derrota ou na vitória, mas na aceitação do caos que habita em nosso íntimo, no reconhecimento de que o conflito é o pulsar vivo da criação e da destruição dentro de nós. No final, essa jornada não é sobre encontrar respostas fáceis, mas sobre abraçar a incerteza, dançar com a dor e acolher o paradoxo da existência. O inimigo, o conflito, o tumulto, todos são fragmentos de uma mesma verdade que nos chama para um despertar mais profundo. Sentir o medo, a raiva, o desejo, a fragilidade e a força em uma única e poderosa corrente é reconhecer que a vida se desenha justamente nesse entrelaçar de contradições. A pergunta que permanece, ressoando como um sussurro insistente, é se você está disposto a atravessar esse espelho quebrado, aceitar a dependência do conflito como parte da sua essência. E é assim, permitir que parecia um fardo se transforme na chave que destranca as portas do seu próprio ser. Será que a paz que buscamos não está, na verdade, no tumulto que nunca ousamos abandonar? No silêncio que sucede a tormenta do conflito, a alma se encontra diante de um espelho que não mente, um reflexo dilacerado, porém íntegro, onde se entrelaçam a dor e a redenção. Ali, na tênue linha entre o caos e a calma, percebe-se que o inimigo nunca foi um estranho, mas um guardião invisível da verdade que insiste em despertar. O conflito, então, revela-se não como uma barreira, mas como uma ponte sutil que conecta o eu fragmentado à essência mais profunda e indomável que habita em nós. É nesse instante que a luta se transforma em dança, a ferida em caminho, e a resistência em entrega, um convite silencioso para abraçar a dualidade que molda o ser e o impulsiona para além das sombras do entendimento comum. Cada dúvida que ecoou durante essa jornada agora ressoa como um sussurro que não busca respostas fáceis, mas um despertar para a complexidade vibrante da existência. O inimigo, o conflito, o espelho quebrado, símbolos ancestrais que revelam a intricada teia onde habitamos.
São eles que desvelam o paradoxo essencial, que só na presença do outro, na tensão do embate, nos tornamos plenos. A ausência dessa luta seria o desaparecimento da nossa própria voz, o esquecimento da chama que nos faz sentir vivos. E assim, o que parecia uma prisão se revela, na verdade, o portal para uma liberdade incômoda e necessária, uma liberdade que pulsa no ritmo da luta contínua, da transformação incessante. Permita que essa percepção se instale como um fogo brando, capaz de iluminar os cantos ocultos do seu ser sem queimá-lo, um fogo que arde silencioso, mas poderoso, convocando reescrever sua relação com o conflito. A verdade oculta que emerge é que a paz duradoura não se encontra na extinção da batalha, mas na aceitação do seu papel como força vital, como a centelha que mantém acesa a grandeza e a autenticidade do existir. A existência se desdobra então em camadas, onde o tumulto e a serenidade não se anulam, mas se complementam, tecendo a tapeçaria única da nossa jornada humana. Eis o convite que transcende palavras. Desperte para o inimigo que habita dentro e fora, para a necessidade visceral do conflito que o impulsiona a ir além do que conhece, a desafiar sua certeza e a expandir seus horizontes. Reconheça que essa dependência não é uma fraqueza, mas o pulso vital da sua transformação. Que essa verdade se torne a âncora que lhe permite navegar o mar revolto da existência com coragem e lucidez, sabendo que cada batalha é um passo rumo à reinvenção do seu ser. Deixe que essa jornada reverbere em seu silêncio, como uma sinfonia que continua a tocar muito tempo depois da última nota. Se este despertar tocou algo profundo em você, permita que essa energia se transforme em movimento. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outros corações que buscam entender sua própria luta. Comente suas inquietações e descobertas, pois seu olhar é parte vital desse diálogo invisível. Compartilhe esta reflexão, tornando-se parte da rede que rompe o véu do entendimento superficial. E se deseja mergulhar ainda mais fundo nesta jornada, inscreva-se para não perder as próximas provocações que desafiarão sua mente e seu espírito. O convite está feito. Caminhe conosco, onde o conflito é a luz que revela o caminho.